Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa daqui é a terceira aula do nosso curso de PHP para iniciantes. E nessa aula nós vamos ver os conceitos fundamentais que a gente precisa para fazer esse curso aqui. Por que eu digo conceitos fundamentais? Porque existem coisas que nós vamos usar, só que nós não podemos explicar ainda o que elas significam, porque vocês precisam de conhecimentos futuros ainda, conhecimentos que ainda vão vir nesse curso mesmo. Só que mesmo assim nós já precisamos começar usando elas. Então eu vou apenas mostrar como essas coisas funcionam, como essas partes do PHP funcionam, e nas futuras aulas, quando a gente chegar a hora de aprender sobre esses itens, a gente vai aprender mais sobre eles. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui. Esse código aqui ele já vai estar disponível no GitHub para você poder acessar. Então nós temos o diretório aqui 01, onde teve o primeiro projeto da primeira aula. E nós temos aqui o diretório 02, onde a gente tem os conceitos fundamentais, que são 4 arquivos. Primeiro, a gente vai aprender sobre o echo. O echo é a instrução que a gente tem aqui no PHP para exibir alguma coisa numa tela de um terminal. Então, se eu vier aqui no meu terminal acessar o diretório 02, que é onde tem conceitos fundamentais, eu posso digitar o comando php 01 echo.php, que é o nome do meu arquivo, e ele vai exibir a mensagem olá. E sim, com esse sinal de porcentagem meio estranho. Já vou explicar o porquê disso. E o echo é basicamente o comando que a gente vai utilizar para exibir informações na tela, para exibir a resposta, o output para o usuário. Segundo item essencial, sendo um conceito fundamental que a gente precisa aqui, é a quebra de linha. Uma coisa que vocês podem perceber aqui é que eu primeiro utilizei aspas simples. Agora eu estou utilizando aspas duplas. Por quê? Eu estou utilizando esse caractere especial que é chamado de /n. O que ele faz? Ele é como se fosse um enter na hora de você digitar o texto. Ele vai realizar a quebra de linha para o item ir para outra linha. Então, se eu vier aqui no meu terminal e digitar php 02 para executar esse arquivo, você vai vir olá, seja bem-vindo. Então ele está executando o olá e o seja bem-vindo na outra linha. E o /n no final ele vai tirar aquela porcentagem meio estranha que fica no terminal. Por isso que no anterior, no 01 no echo aqui, ele teve aquele erro da porcentagem, aquele símbolo estranho da porcentagem ali. Aqui o /n no final ele faz a quebra de linha final e tira aquele símbolo. Então, com aspas duplas, eu posso colocar esses caracteres especiais aqui. E o /n é importante, que a gente vai utilizar ele, faz essa quebra de linha para o seu texto ir para outra linha. Terceiro item fundamental que você precisa saber, readline. A gente não só precisa ter o output, aquilo que vai ser mostrado para o usuário, a gente precisa capturar informações dele. A gente precisa pedir para o usuário digite seu nome, digite a sua idade, digite várias coisas, e ele precisa entrar com os dados, que vão ser capturados por um teclado, por exemplo. E nesse caso aqui a gente tem o readline, que a gente vai entender melhor o que ele faz quando a gente chegar na aula de funções. E aqui a gente chama readline e entre parênteses a gente passa um texto, que vai ser a pergunta, o que a gente quer perguntar para o usuário. Digite o seu nome, por exemplo, no caso aqui, que é um pedido que a gente está fazendo para ele. Tudo que a gente digitar aqui, ele pode ser salvo em algum lugar, que são as variáveis, nós vamos ver sobre isso na próxima aula também, e depois nós podemos pedir para ele exibir na tela o que foi que o usuário digitou. Então, se eu executar isso daqui, php 03, ele vai dar digite seu nome, eu posso digitar Felipe, e ele vai exibir Felipe na tela para mim. Então, esse readline ele vai poder ler os dados que estão vindo do usuário através do terminal. E, que nem eu falei, mais para frente você vai entender o que é esse conceito de variável, funções e tudo mais. E o item 04, que são comentários. No seu código, às vezes você quer comentar alguma coisa. Eu vou deixar vários comentários aqui no código, por se tratar de aulas, para explicar algumas partes deles. E os comentários eles são trechos dos códigos que não são executados. Eles servem apenas como uma referência para as pessoas verem e entenderem o que está acontecendo ali. Então a gente tem um comentário de uma linha, em que a gente cria com barra. Se você digitar 2 barras aqui, por exemplo, esse código não vai ser executado, é como se fosse um comentário, ele vai ser literalmente ignorado. E se você quiser fazer comentários de várias linhas, ao invés de colocar barra em cada uma das linhas, você usa barra asterisco para iniciar e asterisco barra para finalizar. E daí você pode colocar um comentário de várias linhas aqui para poder deixar algum texto escrito sem que aquilo seja executado. Então é isso, essa foi a aula de conceitos fundamentais, são esses os itens que eu precisava passar para vocês poderem seguir bem com o curso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, onde nós veremos mais sobre variáveis.